Continuando aqui a segunda parte sobre a flexibilidade de um obreiro. Olha o texto bíblico, está em João capítulo 6, versículo 8, versículo 9, falando sobre a multiplicação de pães e peixes. Veja só o texto, então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vejam só, eu vejo uma profundidade nesse texto sobre a flexibilidade de um obreiro. Cristo estava num diálogo com Filipe e disse para ele alimentar aquele povo. Nós já vimos numa lição anterior que Cristo estava testando a fé deles. O texto bíblico em si fala isso, que Cristo estava testando a fé deles. Vejam só, mas aparece no cenário um discípulo, o André, está aqui o nome, André, irmão de Simão Pedro. Ele chega com uma ideia, ele chega com uma situação, mas aquela ideia, aquela situação parece insignificante no meio daquela situação, no meio daquela circunstância. E isso eu trago para os nossos dias sobre a ideia de muitos Andrés que tem dentro da igreja, né? Muitos discípulos, muitos que estão ali, traz uma ideia à liderança. E a liderança, por sua vez, se ela tiver a direção de Deus, a sensibilidade de Deus, ela acatará aquela ideia mesmo que seja insignificante. Acatará, vai fazer uma sondagem e ver se aquela ideia ela vai trazer edificação para o reino de Deus. Vejam só, esse texto eu acato muito para isso. No ministério de um obreiro, há muitos irmãos que trazem ideia. E sabiamente o obreiro, ele não pode descartar a ideia deste irmão. Tem que sondá-la e não repudiá-la de imediato, mas fazer como Cristo. André trouxe algo que parecia insignificante. E ele mesmo pergunta, mas talvez a minha ideia é boba. Talvez é como quem diz assim, falei besteira. Mas ele mesmo disse assim, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Todos se sentaram e havia muita grama naquele lugar, estavam quase 5.000 homens. Em seguida Jesus fez o quê? Pegou os 5 pães, ele pegou a ideia de André. Pegou os 5 pães, os 2 peixes, que pareciam insignificantes. Orou a Deus. É isso que o obreiro que tem flexibilidade divina, ele tem que falar, tem que fazer. A ideia de alguém não significa que ela não vale nada. Pode ser boa, pode ser sensata, pode ser melhor que a minha, pode ser melhor do que o pastor. Só pegue a ideia do irmão e apresente a Deus. Olha só o que Jesus fez, pegou os pães, deu graça e partiu. Apresente a Deus, isso é flexibilidade do obreiro. E aí o milagre pode acontecer. E a gente viu que este milagre foi tão suntuoso que todos os evangelhos, ele ultrapassa os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e é registrado no evangelho de João. Então é isso, meus queridos, Deus abençoe, segue a gente para mais conteúdos edificantes para a sua vida.